Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso a importância de você assistir esse vídeo até o final. A mensagem para você pode estar aqui no início, no meio ou lá no final do vídeo. Se essa mensagem, mesmo assim, não ressoar com você, ela é uma mensagem atemporal. Talvez você tenha que voltar esse vídeo daqui mais um tempo. Às vezes a mensagem ela pode estar em uma única palavra. Mas se não ressoar, joga para o universo, acessa o meu canal, maratona os vídeos, tem mais de 100 vídeos no canal, mentaliza as tuas questões e escolha intuitivamente um vídeo e sabe aí tu não encontra a resposta, né? Se você não é inscrito, se inscreva, me ajuda a fazer com que o canal cresça, que eu possa levar as mensagens recebidas do universo espiritual ao maior número de pessoas possível, porque esse é o objetivo principal do meu canal. Para você que já é inscrito, um grande beijo no coração de cada um de vocês, gratidão por estarem aqui me ajudando e a fazer com que o canal cresça. E você que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreva. E eu posto vídeo normalmente 2 vezes na semana. Tem semanas que eu posto 1, tem semanas que eu posto 3, mas o normal é 2. Eu sigo a minha intuição sempre. Tudo que eu busco fazer, eu busco respeitar a minha intuição. E eu garanto para vocês, a minha intuição dificilmente falha. Normalmente ela acerta. Então tem uma razão, tem um porquê. Quando sai uma única vez na semana, quando saem 2 ou quando saem 3. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Tem dias que eu faço todo o processo, eu tenho todo um, como é que eu vou explicar para vocês assim, todo um processo prontinho, aonde eu faço o ritual que eu gosto de fazer antes de abrir o vídeo, de preparação, de concentração, e depois eu vou para os equipamentos. Vocês podem não acreditar, mas quando não é para ser, tem sempre algo que dá errado. Outro dia, não faz muito tempo, aconteceu uma situação muito, não é estranha para mim, não é, porque eu entendi que não era para ser e não era para fazer. Eu tinha feito os meus vídeos no dia anterior, tudo certo, tudo perfeito, e deixei tudo exatamente como estava, sem mexer em absolutamente nada. No dia seguinte eu digo, eu vou fazer um vídeo, né, para dentro daquela semana. Vocês não vão acreditar. Eu perdi uma manhã inteirinha tentando e não funcionava o som, não funcionava. E olha que eu entendo um pouco disso, porque eu mexo nisso há muitos anos, eu lido com equipamentos, né, com hardwares e softwares há muito tempo, antes de a internet ser o que é hoje. Então assim, eu tenho algum conhecimento. Então assim, eu mexi em tudo que eu podia de configuração, verifiquei todos os equipamentos, não tinha problema, não tinha, mas eu entrava para gravar, o som não saía, olha, juro para vocês, foram horas e horas, acho que mais de 4 horas, uma manhã inteirinha e não consegui. Aí eu respirei, eu digo, não, parei um pouquinho, não é para ser. Desliguei tudo, parará, pronto, e fui fazer as outras coisas, porque eu também tenho um trabalho, né, tenho coisas para fazer. E o vídeo, eu digo, não vou fazer tal, porque depois eu tinha meus agendamentos, né, os meus atendimentos. Vocês não vão acreditar. No dia seguinte, quando eu voltei,
Eu digo, agora eu vou de novo respirar fundo, porque daqui a pouco eu encontro problema. Estava tudo funcionando perfeito, sem eu mexer em nada. Então, às vezes, a gente tem que entender. Eu abri esse parênteses, dei uma esticadinha aqui no tempo, para poder entender o quanto que é importante a gente seguir as nossas intuições. Nós estamos sendo orientados o tempo inteiro, nós recebemos sinais o tempo inteiro e muitas vezes a gente não presta atenção. Eu, mesmo com todo o conhecimento, com toda a vivência e sabendo, né, que a intuição é algo realmente importante, tem que ser observado, tem que ser acompanhado, tem que ser respeitado. Mesmo assim, eu insisti durante 4, 5 horas, até eu entender que não era para ser, ponto. No dia seguinte, olha só quem vive, né? E esse universo é que sabe que não tem coisas que não tem explicação. Então vamos prestar atenção na intuição. E voltando à história do vídeo de hoje, se ele não ressoar, tenta daqui mais um tempo. Ou tu é um mensageiro ou mensageira e você tem que levar para alguém esse vídeo ou falar dele para levar essa mensagem para alguém. Vamos para a mensagem de hoje, sem mais delongas, vamos para a mesa. Vamos ver aqui então o que. Olha, ela já quis sair a mensagem de hoje, essa mensagem, ela nos dá um caminho, né? Uma direção para essa leitura. E olha que imagem linda, olha que linda essa imagem. E ela diz o seguinte, a mensagem é força. Hoje eu mantenho as minhas emoções sob controle e eu me revelo acima da dúvida. Eu afirmo o meu poder pessoal e permaneço forte na minha fé inabalável. Hoje eu sei que tenho força para ultrapassar qualquer dificuldade que encontrar. Eu encontro a minha coragem na verdade. Eu venço o medo, me agarrando firmemente à força do amor. Essa mensagem, não só a mensagem, mas a própria lâmina, ela nos remete à lâmina no tarô da lua. Né? É você vencendo os seus medos, é você enfrentando com coragem, né, as coisas que precisam ser, os obstáculos, porque você tem algo muito importante dentro de você, que é a tua fé, que te ilumina, que te guia. Vamos voltar para a mesa. Que mensagem linda! Então vamos ver aqui o que nós temos. Gente, já quis cair duas. Então vamos ver aqui. Olha só que nós temos aqui a estrela, o enforcado, a rainha de copas e o ás de paus. Então nós vamos falando aqui, olha que interessante, né? Que o ás de paus fala de coragem, né? Fala de força, ó, força. Nós temos aqui a lâmina da estrela, que ela vem trazendo essa questão da luz, né? A lâmina da estrela, ela tem essa coisa da esperança, né? Da beleza, da libertação, mas ela também fala da tranquilidade, isto é quando tu encontra o equilíbrio, é quando tu encontra a paz e as esperanças estão renovadas. A carta do enforcado,
ela é uma lâmina que ela vem pedindo, na grande maioria das vezes, para que você dê uma refletida na tua situação e talvez buscar olhar por um outro ângulo, né? É para você se questionar, será que eu não estou aqui estagnada, me sentindo confortável numa posição porque eu não estou querendo ver algumas coisas? Não que você não esteja numa posição confortável, não é isso. É a questão de você buscar exatamente esse equilíbrio. A lâmina da esteira, ela traz muito essa coisa do equilíbrio, né? É você manter as coisas num patamar de tranquilidade. Então, porque muitas vezes a gente confunde uma posição de conforto com uma posição de estagnação, porque tá doendo, mas se eu me mexer pode doer mais. Sabe, é mais ou menos isso. E a rainha de copas, ela vem aqui falando sobre novidades a caminho. Ela fala sobre um sucesso, né? Mas para você ter cuidado, porque a rainha de copas também é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa compreensiva, ela é uma pessoa que até tem sorte, ela tem sabedoria, mas ela é uma pessoa sonhadora. E aí a gente volta nesse teu momento atual, essa reflexão que a lâmina do enforcado, ela pede pra gente fazer esta reflexão. Será que eu estou numa posição confortável? Será que eu não estou me importando com o que está ao meu redor? Ou será que eu estou numa posição de sacrifício por medo de que qualquer coisa que eu faça possa piorar a situação? Né? E o Ás de Paus é uma lâmina que vem falando exatamente disso, de você ter essa coragem. Eu costumo dizer que as lâminas de Ás no tarô, eles sempre vão ter, qualquer uma delas, a conotação da espiritualidade, isto é, essa mensagem ela está vindo, é o início, é o começo, né? E aqui o Paus, ele vem falando exatamente isso, né? É você começando a ter força e coragem, é você acreditando, é você não vencendo os medos. A questão não é não ter medo. Todo corajoso tem medo, todo corajoso tem medo. A diferença é que o corajoso, ele enfrenta. Eu sempre digo que a coragem é o que nos dá o balizamento entre o risco e o perigo, né? Quando tu te coloca em risco e que tu corre perigo. Então, assim, o medo é aquele que te faz aquele alerta. Ó, presta atenção, tu até pode ir, mas vai atento ou atenta. Então, ter medo não é uma coisa ruim. Agora, deixar o medo te paralisar, isso sim pode ser algo ruim. Então, presta atenção, quem sabe se tu mudar o teu ângulo de visão, tu consiga entender que o medo não pode te paralisar. Porque você precisa ter força, coragem e fé. É você acreditar. Sim, a gente, eu até entendo dá medo daquilo que a gente não conhece, tá? Mas vamos lá, com medo mesmo, vamos lá conhecer isso que nós não conhecemos ainda. Saber aquilo que a gente ainda não sabe pode ser uma grata surpresa. Pode ser uma grata surpresa. Vinda de onde?
do universo espiritual, do teu universo espiritual, adequa de acordo com a tua crença. Teu mentor, teu anjo da guarda, teu anjo protetor, teu guia, teu santo forte. Ele pode estar aqui dizendo para você: vai na fé com medo mesmo, porque pode ter coisas que tu nem vai acreditar, melhores do que tu pode imaginar. Olha o que nós temos embaixo, uma rainha de paus. Vamos voltar para a mesa para mostrar para vocês. Eu levantei a carta e aqui tinha o quê? Uma rainha de paus. Então é agir com maturidade, é agir com austeridade, determinada, porque o sucesso, sim, está no teu caminho. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Olha, estrela embaixo de estrela. Gente, vamos de novo. Lua. Ela tinha que vir, né? Na verdade, quando eu comentei que para mim essas duas lâminas elas têm praticamente a mesma conotação. Olha o carro. O que nós temos aqui literalmente é você encontrando naquilo que você não enxerga direito, é jogando uma luz. E mesmo que tu jogares essa luz, tu encontre obstáculos, enfrente-os, porque não são obstáculos intransponíveis. A lâmina da lua, ela fala muito desses pequenos obstáculos que tu tem que estar vencendo todo dia. Sabe aquela coisa, eu gosto muito também de trazer a questão, né, da lua, né, que aqui, ó, existe um caminho a ser. Ó, olha como ele vai longe, ó, e aqui existe um portal a ser atravessado. E a lua, ela exatamente nessa escuridão, nessa situação que não está revelada tão claramente, ela vai mostrar alguns obstáculos, mas tem que passar. Tu precisa passar para descobrir o que tem lá. Coragem, fé, vai com medo mesmo. Vamos voltar para a mesa. E aqui a lâmina dos amantes. Os amantes, eles trazem, além do cunho, né, espiritual que essa lâmina traz, ela traz também é você se expondo, é você se impondo, é você tomando decisões importantes e tomar decisões é algo que tu muitas vezes tem que te expor, é algo que muitas vezes tu tem que te impor, porque e aqui a carta dos amantes, elas vem falando exatamente dessa questão, você não está só, você está sob proteção. Você não está só, você está sob proteção. Mas você precisa sim tomar a decisão. Por quê? Porque são decisões que vão fazer as coisas andarem, as coisas seguirem com a velocidade necessária. A lâmina do carro, ela traz muito essa questão do você com o poder nas mãos, você com a direção das tuas decisões, da tua vida, das tuas questões, você decidindo o rumo que tomar. É tu que decide. Você não pode deixar os outros fazer isso por você. Tu tem que decidir. E é óbvio que essa decisão, ela te expõe, claro, porque se der errado, a responsabilidade é tua, mas se der certo, o mérito é teu.
Olha o equilíbrio. Olha o equilíbrio da lâmina da estrela. Olha a questão dos medos, de ter coragem. Olha um olhar de uma forma diferente para essas questões dos medos. Olha a questão da rainha de copas, que nós falamos aqui, de uma pessoa sonhadora, de uma pessoa carinhosa, né? Compreensiva, uma pessoa que tem sucesso na vida, que tem sorte na vida, mas que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque não é só sonhar tem que realizar, e para realizar muitas vezes tu toma decisões importantes. E aqui duas lâminas com cunho espiritual. A lâmina do carro tem esse cunho espiritual e a lâmina de jazz. Então isto é, tem sim alguém trazendo essa mensagem para ti, é do universo espiritual, adequa de acordo com a tua crença, porque a mensagem aqui é clara. Não deixa o medo te paralisar. Não entre nesse sacrifício de ficar parado, estagnado, com medo de enfrentar obstáculos, que tu tem a força para isso. Tu tem a força, tu é forte, tu é uma pessoa forte. Tu só precisa é olhar para si por um outro ângulo. Vamos ver aqui. E já quis vir as 3. Então, vamos lá. Olha. Nós temos aqui a lâmina da morte, que vem falando sobre você buscando esse equilíbrio, você encontrando dentro de si o equilíbrio que tu precisa, tá? Entre o medo e a coragem, tá? Isso aqui ficou muito claro com a carta da estrela sendo repetida, trazendo essa informação, inclusive, tá? Porque é nesse equilíbrio da tua, eu diria que da tua fé em ti mesmo, né? De saber que você é forte, de saber que você tem coragem. Ela está escondidinha em algum canto aí dentro, mas ela existe, e você entender que você passou por uma fase, você teve digamos assim, uma alteração de ciclo, iniciou-se um ciclo há pouco tempo. Estamos aqui com a lâmina da morte na coluna do passado, então significa que você há pouco tempo, tá? Você passou, você mudou a tua fase, né? Você entrou em um novo ciclo. A carta da morte, ela fala exatamente dessa questão, e essa lâmina, ela traz muito essa questão de você passando por cima de teus medos, você na cara e na coragem, passando por cima desses medos, tá? Buscando um conhecimento. O sumo sacerdote aqui, ele fala muito do você estudar sobre algo ou alguém, você buscar intuir melhor, muitas vezes buscando o silêncio, silenciando o teu redor. A carta do sacerdote, e ela fala exatamente dessa questão que a gente trouxe, a questão do intuir. E eu falei no início desse vídeo, na mensagem, antes de abrir as lâminas, eu falei da questão do você entender a tua intuição. É você estudar e muitas vezes silenciar esse ruído externo para você olhar para dentro, e tu vai encontrar as respostas daquilo que tu precisa. Vamos voltar para a mesa? Então, aqui, e nós temos o que é a carta do imperador. A carta do imperador, ela fala justamente, e nessa lâmina em específico, o imperador, ele vem olhando para o passado. E ele está numa posição, olha aqui o 4 de novo, ó. Olha a posição do enforcado. Olha que interessante aqui, ó.
o enforcado e aqui a nova posição. A mensagem aqui realmente é muito clara de que você, no futuro, a curto e médio prazo, tá? Você vai estar olhando de uma nova perspectiva para a situação e aonde você já vai ter se estudado, aonde você já vai ter se observar, olhado para dentro de si, descoberto as tuas forças, tendo controle sobre esse medo, sobre essas emoções, e aonde tu permanece forte na tua fé. E aqui de novo a carta dos enamorados. Essa carta dos enamorados, que é a mesma carta dos amantes, se a gente observar, ela traz uma mensagem igual a esta, porém com algumas nuances. Isto é, são decisões que tu vais tomar e que não vai agradar a todo mundo, mas você sim protegido nessa decisão, independente de agradar ou não a todo mundo. O importante é que tu estejas bem. A gente não consegue, nem Jesus agradou todo mundo. Por que nós vamos ter que achar que temos que agradar todo mundo? Nós não somos melhor nem pior. Então nós não temos que agradar todo mundo, não. Nós temos que primeiro nos agradarmos. Nós temos que fazer as coisas para o nosso bem. E aí então, bem, firme e forte, então ajudar o nosso entorno. E essa tomada de decisão, olha que nós temos aqui ó, embaixo, a roda da fortuna, isto é, os altos e baixos, é a roda girando, é as coisas acontecendo, é você se fortalecendo. A roda da fortuna fala de mudanças rápidas, de destino feliz, apesar das instabilidades, apesar dos medos. Bom, então a mensagem aqui ela está muito clara. Sim, você precisa vencer esses medos, você precisa acreditar na tua força. Você vai sim precisar tomar decisões importantes. Essas decisões elas não vão agradar todo mundo, mas você precisa sim olhar para a situação por um outro prisma, buscar entender, se autoconhecer, conhecer algo, alguém ou alguma coisa para tomar essa decisão, independente de todo mundo gostar ou não, mas que tu estejas bem, que tu esteja numa posição confortável. Vamos ver aqui no baralho cigano. O baralho cigano tem a função dessa leitura de confirmar se tudo que a gente leu até aqui está correto, se não foi alguma coisa, digamos, né, que a gente leva por uma linha de raciocínio, e o baralho cigano ele vem justamente que nos colocando no eixo, na linha correta. Nós temos aqui as alianças, né, na primeira coluna, que volta a falar sobre a questão, as alianças no baralho cigano. Ela fala muito da união, ela fala das parcerias, dos compromissos importantes, né? Ela também fala da força da união. Olha que interessante, nós temos duas lâminas da estrela que ela tem essa conotação espiritual bastante grande, e elas vieram em dupla. Tá? E aqui esse novo ciclo se iniciando com toda essa proteção. E a carta da aliança fala exatamente disso, dessa união de ti com a tua fé, com a tua crença, com a tua força. Aqui a carta das nuvens, olha que interessante, a carta das nuvens ela cai exatamente em cima da lua.
A carta das nuvens no baralho cigano é exatamente aquelas coisas que não estão muito claras, as coisas que estão, digamos assim, entre nuvens, né? Mas que é passageiro. Olha que interessante, esse é o teu momento atual. E a gente falou sobre isso com a carta da lua. A gente falou no início da leitura sobre essa lâmina da força, da mensagem da força, com a conotação da carta da lua, e ela veio exatamente nesse momento atual. É você vencendo os medos, você entendendo que tem obstáculos, sim, mas são obstáculos transponíveis. E o baralho cigano vem falando exatamente disso. São obstáculos que são passageiros, são coisas rápidas. E aí, óbvio, a lâmina da árvore, que ó, a lâmina da árvore no baralho cigano, além de falar da ancestralidade, do fortalecimento, do enraizamento, da prosperidade, né? Ela vem justamente falando sobre essa questão. Olha, é você no topo, aonde você quer chegar, dando uma atenção maior aos teus sentimentos, tá? Tomando decisões sim importantes, sabendo que tu não está sozinho, você encontrando essa posição confortável. E a lâmina então da árvore, ela fala dessa prosperidade, ela fala desse crescimento, ela fala da sua ancestralidade. Isto é, tem sim alguém da tua ancestralidade fazendo essa proteção, trazendo essa mensagem, te guiando aqui nessas questões. Vamos ver o que nós temos aqui de mensagem final para essa leitura. A primeira pessoa que tem que acreditar nos seus sonhos é você mesmo. Não aguarde pelo incentivo dos outros. É mole o que é mais. A primeira pessoa que tem que acreditar nos seus sonhos é você mesmo. Não aguarde pelo incentivo dos outros. E aí a gente volta nessa questão, né? De você ter que tomar decisões, ter a coragem, a força de tomar decisões. Dane-se se nem todos gostarem. O importante é tu estar bem. Eu costumo dizer que lógico, como todo, ou a grande maioria das pessoas, né? Todo mundo, ou a grande maioria, a gente tá no comecinho da nossa estrada lá, né? A gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros... E só que assim, a gente chega um dia, numa fase da tua vida, né? Com tudo que tu vive, com tudo que tu busca aprender, entender. E aí tu chega num momento em que tu faz exatamente isso. Dane-se a opinião dos outros. Dane-se quem é que paga as minhas contas, quem é que põe comida na minha mesa. A quem que eu tenho que agradar? A mim primeiro, e depois o meu entorno. Então assim, ó, quem gostar, gostou. E eu digo pra vocês, graças a Deus, eu cheguei nessa fase. Não faz muito tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Eu confesso, eu acho que eu demorei um pouco mais do que eu devia. Porque eu sempre fui muito preocupada com os outros. Sempre fui muito preocupada. Até chegar num ponto que eu me preocupava demais com os outros e esquecia de mim. De agradar a pessoa principal nesse mundo, para mim, que sou eu mesma. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar forte, para poder aí dar atenção, estender a mão para os que estão na minha volta. E principalmente quando eu me valorizo, eu sei quem merece a minha valorização. Então, assim, dane-se quem não gostar das decisões que tu tomar. Se essas decisões forem para o teu bem, para o teu prazer, para as tuas alegrias, dane-se.
Ok? Grande beijo no coração de cada um de vocês. Lembre-se, dá o like nesse vídeo se você chegou até aqui. Comenta, compartilha. E se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima. E tudo.